Ah? Tem. Uhum. É lixo. E aí encontraram pastel ainda? Encontraram. Chegamos lá, o Bruno e o João estavam saindo lá de dentro. Janaína, se tu quiser acompanhar esse próximo exercício, ele é usando vetores, mas daí tu vai digitando aí e tu já vai conhecer vetores. Mas depois a gente revê. O termo, eu vou tirar a coxinha. Tinha ainda? Tinha. Não, hoje estava premiado lá. Hoje nós não. Eu acho que é só quando o Thiago vai, daí tem as coisas. Quando o Thiago não vai, tem. Quando o Thiago não. Passando mal. Passando mal. Agora eu pensei isso. Foi embora, né? Olha só, ó, queria ir embora. Pessoal, a gente vai fazer o exercício 7 da lista, tá? Que eu quero mostrar como usar vetores em função. Até para que vocês consigam fazer os outros exercícios, tá? Dessa lista aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, essa lista sobre modularização, tá? O 7 é com vetores, o 8 é com vetores, o 9 é matriz e o 10 é matriz, tá?
eu já mostro para vocês como usar vetores e como usar matrizes. E daí eu quero que vocês façam esses exercícios 7. Daí... Não, mas eu quero mostrar vetor, tá? É a 7. É a 7, nós vamos fazer a 7. Que eu quero mostrar o uso de vetores, tá? Em função. Então, abre um projeto. Esperar a Amanda terminar. Exercícios modularização. Ali, ó. Eu não vi que tinha um. Acho que é a quarta vez que eu sem querer clico no C++. A próxima lista de exercícios vai ser com vetor e matriz. Tá? A próxima, valendo nota. Da próxima. Tá lá no cronograma, tá? Deixa eu salvar no cu. Criaram o projeto, colaram o enunciado, já colocaram locais, set locais, certo? Certinho. Tá todo mundo aí? Essa questão tá lá no portal? Tá lá nos exercícios de modularização. No portal. Exercício modularizado. A próxima vez eu posso perguntar se tá lá no AVA, mas aí eu não sei se tu não vai levar No AVA. AVA, certo? Vamos brincar, gente. Calma aí. Vamos rir. O pessoal lá é animado lá na tua sala ou não é que nem nós aqui, né? Eu fico ali, por enquanto, ainda esse ano, eu tô ali perto do sala do Lorna, ali, junto com o pessoal do Cast, né? Mas eu não sei não, a senhora tem uma fama lá na Unisc de cara bem rígido. Eu ouvi falar, não sei se é verdade, mas A graduação é mais puxada. Ela vai ter que puxar muito mais. Eu também ouvi falar dessa forma. Mas é o previsto, não. Pessoal, então assim, ó, até os exercícios que a gente estava fazendo, quando vocês chamarem a função dentro, quando vocês chamam uma função dentro do main, né? A gente está passando algum parâmetro, por exemplo, uma variável aqui, ó, int x, eu passo esse x como parâmetro, certo? Vocês fizeram agora os exercícios, vocês fizeram isso aqui, chamaram uma função e passaram, a gente está passando parâmetros, né? Que são variáveis int, ou float, ou char, né? Daí o que acontece quando é um vetor? Então aqui eu tenho, em vez de int x, tem aqui int deixa eu ver se tem mais comentários aqui.
int vetor de tamanho 5, tá? Esse aqui é um vetor de tamanho 5 que armazena valores do tipo inteiro, tá? Só para mostrar para a Jana, o vetor é isso aqui, ó. É uma estrutura. Se eu declaro o vetor de tamanho 5, a gente guarda 5 espaços na memória reserva, 5 espaços consecutivos de memória, tá? Lado a lado. O primeiro espaço aqui está na posição 0, 1, 2, 3 e 4, tá? Então, a gente, numa linha só, a gente já reserva 5 espaços na memória. Daí, quando eu declaro um vetor, vocês vão preencher esse vetor com valores e tal, né? E daí, vocês vão chamar uma função onde a função precisa do vetor, tá? Precisa desses valores que estão armazenados aqui, tá? A função vai precisar acessar esse vetor, todos aqueles valores lá. Então, a gente chama a função func e a gente tem que passar como parâmetro o vetor. Então, para passar o vetor como parâmetro, a gente passa somente o nome do vetor. Não precisa dizer qual o tamanho desse vetor, tá? A gente passa só o nome. Se vocês querem passar uma matriz como parâmetro, por exemplo, declarar uma matriz 3 por 5, tá? Matriz 3 por 5. 3 linhas e 5 colunas. Quando vocês forem chamar uma função e precisam passar a matriz como parâmetro, vocês vão passar só o nome da matriz, ok? Tranquilo até aí? Então, é simples. É só o nome do vetor, o nome da matriz. Sem colchete, na hora de passar como parâmetro. Na hora de receber o vetor, eu preciso dizer de que tipo o vetor é. Normal, né? A gente estava fazendo isso com variáveis também, né? A gente disse de que tipo é a variável. Então, eu tenho que dizer também de que tipo é o vetor, tá? Daí, a gente muda o nome. Tranquilo, né? A gente está mudando o nome de variáveis simples também. E a gente coloca aqui o tamanho. Aí os for, eles vão dentro da função. Isso. Aqui vocês vão ter for para preencher o vetor, né? Aqui. Encher o vetor. E aqui, provavelmente, vai ter a necessidade de criar outro for aqui também, tá? Aí tem que declarar o x, que vai ser o x do for, tá? Lembrando que a função main está aqui, a função que vocês estão criando está aqui, ó. Uma não enxerga a outra, tá? Então, as variáveis que vocês declaram aqui são para o main. As variáveis que vocês declaram aqui são para a função, tá? Elas não se enxergam. Então, se precisar declarar mais alguma variável necessária aqui, vocês vão declarar aqui, tá? É isso. E daí usa aqui dentro vet. Aqui dentro da função é vet. E aqui é v. Se vocês modificarem o vetor aqui dentro, isso é importante. Se vocês modificarem o vetor, por exemplo, aqui a gente recebeu aquele vetor 87659, certo? Daí vamos supor que aqui dentro vocês mudaram os valores para... Cada um ganhou mais um ali. 8, 7, 6 e 10, tá? Era isso que a função tinha que fazer, por exemplo. Cada elemento recebeu mais um. Vocês não precisam retornar o vetor. Nem existe isso, tá? No momento que vocês alteram o vetor em qualquer função, ele altera no programa todo. Certo? Porque como a gente está passando aqui só o nome dele, na verdade ele passa o endereço de memória desse primeiro índice. Então, quando vocês alteram alguma coisa no vetor, ele altera em todo o programa. Então, não tem return
vetor, tá? Isso aqui não existe. Não precisa retornar, tá? Isso o programa enxerga em tudo que é lugar, tá? Vetor alterado altera em tudo que é lugar. O vetor, então, quando chamar o vetor uma matriz, ele sempre vai ser do tipo void. Sempre vai ser do tipo void se não retornar uma variável simples, né? Porque aqui pode, por exemplo, faça uma função que realize a soma dos elementos do vetor. Daí essa função vai fazer a soma desses valores e tu tem que retornar para cima. Daí ela vai ser do tipo do vetor. Daí vocês vão ter aqui um return soma. Daí a função tem que ser do tipo dessa soma aqui, né? Então depende muito do que a função está fazendo. Mas se a função vai só alterar os elementos, alterar o vetor, não precisa retornar o vetor lá para cima. Certo? É a mesma coisa a matriz aqui, ó. Quando vocês passarem uma matriz como parâmetro, vocês vão receber a matriz aqui na função. Daí tem que dizer de que tipo é a matriz, muda o nome da matriz, e daí vocês precisam só passar o número de colunas que essa matriz possui. Se passarem o número de linhas, não tem problema, não tem necessidade, tá? Mas pode, não vai dar problema. Tá? Então, a mesma coisa, ó. Tem que dizer de que tipo muda o nome da matriz. E como a matriz tem linha e coluna, tem que usar um colchete para linha e um colchete para coluna. Tá? E daí aqui dentro vocês vão declarar o i, o j, né, que são os valores que a gente usa nos dois fors. Matriz precisa de 2 fors, vetor precisa de um for só. Tá? Tranquilo, né? Então vamos fazer o set aí. Faça um programa que preencha um vetor com 20 valores inteiros. A gente vai diminuir para 10, tá? Tá, pessoal, então, um vetor com 10 valores inteiros. Então, a gente vai declarar um vetor do tipo int. Int v de tamanho 10. Aqui a gente já vai declarar o x, porque a gente precisa do x no for. Daí vamos preencher esse vetor com valores. Então, for x recebe 0. Aqui a gente pode declarar o max, né? Define max 10. E usar o max aqui, né? E daí x menor que max. Tá? Então, eu fiz um for ali, que é o for que percorre o vetor. Então, x começa em 0, porque a primeira posição do vetor é 0. Enquanto x for menor que max, esse max vale 10, então ele vai de 0 a 9. Sempre o vetor começa em 0 e vai até o tamanho do vetor menos 1. E x mais, que a cada loop, o x ganha mais 1, mais 1, mais 1, né? E daí ali eu coloquei uma mensagem, digite o valor a ser armazenado
E daí coloquei um frufru ali, que é mostrar o nome do vetor, posição, tal. Não é I, é X, desculpa. É X. E daí falta o scanf, né? Como vai ser o nosso scanf aí? Primeiro o código de formatação, né? Que é %D, porque é inteiro. E comercial VX. Isso aí. Então, %D, porque o vetor ele é do tipo inteiro, tá? O E comercial, porque o scanf exige o E comercial antes do nome da variável. V, porque é o nome que eu dei para o vetor. E X, que é o índice que a gente está usando no for. Esse X que vai variando de 0 até 9, tá? Daí, depois que eu sair do for, ou seja, depois que o usuário já forneceu os 10 valores, daí a gente vai chamar a função. Vou dar o nome de func, tá? Daí nós vamos passar o vetor como parâmetro. E daí o exercício pede o quê? Preencher os vetores. Os vetores já foram preenchidos lá no for. Então, Aqui o vetor foi preenchido. Mostrar a soma de todos os elementos. vai calcular e mostrar No caso, a função ela vai ter que primeiro classificar qual número é par, para depois somar. E se o número for ímpar, ele não vai somar junto. Na minha, no meu raciocínio. Não, mas é a lógica, né? Sim, mas isso seria definido na função. É uma função que vai dar divisão. Quando o mod for 2, daí ele vai somar. É pra cima. E daí é uma função Essa é uma função com retorno. com retorno, né? E daí, se é uma função com retorno, a gente precisa de uma variável esperando aqui, ó, pelo retorno. E essa variável eu vou declarar aqui no main, porque eu uso ela aqui no main. Essa função ela vai retornar a soma dos elementos pares. Os elementos são do tipo inteiro, né? Os elementos do vetor são do tipo inteiro. Então, essa soma vai ser do tipo inteiro. Então, esse R vai ser inteiro. Tá, então tá tudo certo. Daí, se a função vai retornar um valor do tipo inteiro, a função vai ser do tipo inteiro também. Muito bem. Foi a mesma pergunta que eu fiz na aula passada, né? Foi, Tá. Então, int. Se tu botar uma float ali, se tu quiser inteiro, Isso. coisa da onde? É importante, a função sempre vai ser do tipo da variável de retorno, tá? Então, int func, int vet, vou dar o nome de vet, max. Bem que aqui também não precisa definir o tamanho, tá? Bom, o que tem que fazer aí dentro? Tem
tem que primeiro classificar os números pares para coisar o somar. Aí tem que declarar as variáveis. E depois botar um if para verificar pelo mod 2 se o número é par. Podem fazendo aí, depois a gente corrige. Se vocês já fizeram. Isso. O mod 2 é igual a 0. Então, ele vai somar somente se... Ele vai fazer a soma dos números pares. Então, ele só vai realizar a soma se o número for par. Então, tem um if. Igual, tem que ser dois iguais, para dizer que é igual. Isso. Eles são iguais. Isso aí. Vão programem aí, a gente já corrige. O mod 2 é esse aqui, ó. Tá doido. Não preciso botar mais porque Sim, só que vai ficar rápido. Olha, ali no... Ele não precisa declarar quantos números tem no vetor, né? Ali em cima no int vet. Não, só deixa eu confirmar para ver esse compilador que tem aqui. Não, porque que nem quando tu botou na matriz, tu inseriu os números. Aqui não precisa. Não. Mas também funcionaria se colocar. Eu vou colocar, acho que fica... Só tem que ter o colchete aqui para indicar que é um vetor. Na hora que recebe. Na hora que recebe, tá? Então, dentro da função, a gente precisa ter o for, né? Porque nós precisamos percorrer todas as posições desse vetor para verificar se é par, né? Então, aqui o que vai acontecer, ó? A gente precisa percorrer x0 e verificar se aquele 8 é par. Se for par, ele será somado. Daí a gente vai para x1. Daí ele vai verificar se o 7 é par. O 7 não é par. Então ele não será somado. Por enquanto a soma que a gente tem é 8. Daí ele vai para x2. Daí ele vai verificar se o 6 é par. O 6 é par. Então ele vai somar o 6 com o 8. Daí o soma vai estar guardando 14. Daí ele vai para x3. Daí ele vai verificar se o 5 é par. O 5 não é par. Então ele não vai somar. Por enquanto a soma é 14. Daí ele vai para x4. O 9 é par? Não. O soma continua aqui sendo 14. Ele só vai somar se o número for par. Para esse vetor, ele vai somar o 8 e o 6 só. Os outros ele não vai somar. Tá? tá. Só. A desenha a forma Como é que fica aqui para verificar se é par?
Coloca a coisa do vetor no de 2. Coisa do vetor é o coisa do vetor. É o VET com max igual a zero. VET, que aqui dentro é VET, né? X mod 2 igual a 0. mod 2 igual a 0. Se essa condição for verdadeira, se verdadeiro, o elemento é par. Então, se essa condição for verdadeira, é porque esse elemento aqui, VET x, é par. E se for par, a gente usa, a gente acumula, né? Então, soma recebe soma mais Max. Então, o max sempre Ah, vai ser não, essa. tá. Não, fecha, deixa eu falar outra coisa. O que é para ele somar? O que ele tem que ir somando? Aí ele tem que variar. Ele tem que somar o que tem dentro do vetor, né? O elemento do vetor. O que é o elemento aqui de dentro? Ele tem que somar esse 8, por exemplo. Como a gente referencia o 8? O x é esse aqui de cima. O x é 0, 1, 2. Que nome a gente dá para o elemento, para o valor que está guardado? Mas eu só minha mente deu um agora. Não, o x é 0, 1, 2, 3, 4. Isso. Não, Não. nem tem Botou isso. no gato. Botou no gato. Também me deu um branco agora. Deixa. O elemento que está lá dentro é o nome do vetor, no caso ali, VET, e a posição dele. VET x. Me deu um branco tão grande que eu tava pensando nisso aí, só que se eu falasse eu achei que estava errado. Deixa eu só falar pra gente. Porque ali, pessoal, no scanf, o que vocês leram no scanf? Não foi o VX? Ah, deu um branco. VX é o valor aqui de dentro, tá, pessoal? Sempre que vocês querem chegar no valor que está armazenado, é o nome do vetor e a posição. Então, o vetor na posição tal é o valor que está guardado lá dentro. Tá? Só que aqui dentro da função não é V, dentro da função é VET. A gente mudou o nome, né? Então, soma recebe soma mais VET, posição x. Ponto e vírgula. Esse soma tem que ser inicializado, né? Que é um acumulador. Eu pensei que ela não tinha E E depois vou pra lá um corretor onde? fora do fora. Fora do for aqui. Return. Corretor soma ali. Soma, né? É o que a gente quer mandar lá para cima, lá para a função principal. Então, retorna a soma dos elementos pares, tá? Retorna a soma dos elementos pares. Ele só vai somar se o elemento for par. Senão, ele não soma. E como é que a gente mostra o resultado final? Lá em cima, um printf. Aqui, né? Isso, depois é. Um printf. A soma dos elementos
pares é porcento de, né? Vírgula R. Porque aqui é o R, né? É o R que está recebendo a soma lá de baixo. Ah, tá. Então, aqui a gente vai mostrar o R dentro do main, é o R. Daí tem que criar o protótipo, já criei lá em cima. Cria o protótipo lá em cima, ó. Ai, eu lembro aqui. Não, isso. Ah, não. Tá errado aqui porque tu não botou conta por ele aqui. Põe aqui vírgula. Ah, mas pode ter. 36. Do R, 97. Não, só se quiser. O Max ficou ali em cima do Define. Não. Embaixo ele colocaram o hashtag Define. Eu não vou tocar. Samuel, tudo certo? Ele está definindo que todo o número máximo toda vez que eu botar o Max aqui, ele vai estar. É a mesma coisa que na cabeça. Só troca para 3. A gente usou já. Programação. Tanto que eu me lembro que teve um trabalho que a senhora falou assim. Por isso que é bom o Max, aí tu vai lá e muda só o número e ele muda em todo o programa. Ô, senhora, teve um trabalho que ele falou que se fizesse sem o Max, tu ia descontar ponto, né? Logo que tu ensinou o Max, não? Não, Mas mas você aprendeu o Max lá em algum. Mas é um facilitador, né? Interessante usar sempre o Max. Imagina que vocês não usem o Max e dentro do programa tem uns 30 formas que define, né, o valor o máximo do X ali. Daí tem que trocar em todos os forms. Usem sempre o Max. É que Max é tudo maiúsculo. Aqui também. Mas constante sempre tu faz, digita tudo maiúsculo. Tá? É uma boa prática de programação. Dá para diferenciar de variável constante de variável. Certo?
Então, quando vocês vão passar um vetor como parâmetro, vocês passam somente o... Sérgio, quando passar um vetor como parâmetro, o que a gente passa? Somente o nome do vetor. Quando a gente vai passar uma matriz como parâmetro, a gente passa somente o nome da matriz, tá? Na hora de receber, quando vocês vão escrever a função, daí vocês mencionem os colchetes para a função entender que está vindo lá do main um vetor ou uma matriz, certo? Certo. Pessoal, façam em casa, até a próxima aula, os exercícios que tem aqui, ó. Falta o 8, 9 e 10. O 8 usa vetor, o 9 e o 10 usa matriz, tá? São exercícios que vocês já fizeram. Esses exercícios vocês já fizeram na disciplina anterior. Peguem lá o exercício que vocês têm pronto e só modifiquem para utilizar a função. Tá? Que esses exercícios eu peguei lá da lista de exercícios da disciplina anterior. Certo? Professor, falando de nome de constante, você, por boas práticas, você vai ver o nome de função. Tem algum. Não. Tipo, colocar, sei lá, underline, aquela coisa. Não. Aqui, ó. Eu também não. O exercício 5, a gente começou semana passada, né? E a gente não terminou. Acho que a gente fez só a letra A da 5, né? Aula passada. Eu acho que a gente fez só a letra A do número 5. Daí vocês têm que terminar em casa também, tá? Número 5. Então vocês têm que terminar a 5, fazer a 6, a 8, a 9 e a 10. Antes disso, estudem para sexta. Sexta tem a prova de sistemas operacionais. Vai ser textual, marcado? Vai ter questões objetivas e dissertativas. Vai cair coisa sobre nós nas apresentações? Pode ser que sim. Pode ser. Então, sim. Vai, cara. Vai sim. Que os jogos comecem. Não, tem que preparar aí esse tipo de coisa, esse feriado. Sim. Quinta feriado. Que legal. Mas já é Ainda bem, porque eu preciso de tempo para fazer. É verdade. Dá pra dar uma descansada. Aniversário do meu sogro. Tudo vai ter que somar tudo isso. Eu faço aniversário no dia dos mortos. A vida, mas lá no México é declarada vida, morte é. A vida pós a morte. Nossa, mas é a vida. Que é quando os antepassados vêm. Tá? Essa cultura mexicana eu acho muito. Sabe que eu me lembro de Assim, eu ouço um negócio em inglês. Eles fazem até caminho de pedras de cor, de os ancestrais. É que na cultura cigana, eu lembro da são ciganos, a cultura cigana é o quê? Quando a gente nasce, cara, sempre nasce chora. Chora muito, porque a gente não sabe o que vai passar no pé. Aí quando a gente morre de uma forma que isso, que viver, teve cabelo, e a sua ida foi uma ida bonita, transformada, sabe? É diferente, é ao contrário. Tá, mas tipo, o que vocês acabam com o pedagógico? 8. Que nem, tipo, tu dando o exemplo de que a pessoa Sim, eu falei de família, então eu acho que foi uma pessoa boa de vida, tudo muito tempo, isso não é considerado uma pessoa digna e de Não vai ser mais fácil, mas é bem diferente, sabe? Aqueles experimentos.
Pessoal, salvem esse arquivo, levem com vocês, né? Para que vocês consigam fazer os demais exercícios. Que nem, tipo, tem uma série. E aí eles mostram que não é no Brasil, ela já sabe. E eles mostram, tipo, as jovens com cigano no Michel, e tal, como é que é a pessoa de e aí, acho que é uma legal. Porque é uma outra cultura. Sim, teve uma vez uma menina, ela foi na festa de 20 anos dela, e os pais dela usaram algo É que aí você já escolher mas não era muito. Mais o tradicional mesmo. Isso aí, pessoal, por hoje é isso. Por hoje é só. Estudem, que daí todo mundo escapa do exame dia 10. Verdade. Por que vocês estão fazendo essa prova? Porque ela tá salva como guia favorito. É legal que depois Vai ter lá na essas prova notas principal, e aí diferença quando de eu Linux colocar as e notas dos Ah, alunos né? realmente fazem esses Lá, cursos, tá lá bem bonito de ver de vocês. Essa daqui não precisa, então. lá, outro plano, direito.